Olá, sejam bem-vindos ao canal EBD Interativa para pensarmos sobre política, o cristão e a política. De fato, o cristão pode ou não se envolver com política? A igreja e o Estado devem ser separados ou devem se autoajudarem? Como que você percebe e analisa esta questão? É o que eu quero pensar com você, já que estamos vivendo tempos de crise moral e política, né? Como que vários líderes, vários crentes têm se corrompido, outros preferem estarem totalmente distantes, mas vamos ver a importância de estarmos ativamente dentro deste nosso contexto, combatendo a corrupção e fazendo o que é o melhor pelo nosso país e pela igreja. Então vamos entender o que é política primeiramente. Do grego, política, em geral, refere-se à ciência de governar ou bem administrar. Então, quando você está falando de política, você está falando de alguém que está governando, seja bem ou mal. Mas o ato de governar, o ato de determinar leis para uma convivência em comunidade, você está falando de política. E o ser humano, conforme está aí no slide, é um ser político por natureza, pois foi criado por Deus para se relacionar com o próximo e viver em comunidade. Sem leis, sem regras, como estabelecer direitos e deveres? Já na época do Império Grego, se definiu isso, né? Direitos e deveres, e daí vem essa palavra política, né? Do grego, para quê? Para que haja uma boa convivência e um relacionamento sadio. Então, você vai perceber que todos nós estamos envolvidos com política de alguma forma, seja ela, né, na esfera pública, seja ela na esfera familiar, litúrgica, eclesial. Estamos o tempo todo interagindo com o próximo, logo isto é política. Qual é o problema da política? Qual é o problema desse governo como um todo que às vezes queremos distante? É a corrupção. É o mal moral que domina, né, muitas das vezes a nossa sociedade, os nossos governantes, mas por natureza estamos fazendo política, estamos se relacionando um com o outro. E aí que vem a questão, como que a fé cristã lida com a política ou lida com o ato público, né, com o ato cívico. A gente deve pensar isso biblicamente. Então eu quero apresentar para vocês aqui alguns pontos para que você e eu possamos pensar junto, né, se de fato o problema está na política ou o problema está na corrupção que domina o nosso contexto e o nosso meio. Então, conforme já foi pensado aqui e falado, política se refere como os governantes administram, né, sejam a cidade, seja o estado, seja o município, ou seja, as decisões que é tomada em relação a nós e por nós. Isto é um ato político na área que nós chamamos área pública, área governamental. E aí as escrituras também reforçam sobre essa questão dos governantes, como que eles chegam ao poder, da onde vem essa autoridade que eles têm. As escrituras deixam bem clara que a autoridade é delegada por Deus, vem de Deus, né? Pilatos vai dizer, olha, eu posso te soltar, eu posso te libertar. Jesus fala com ele, nenhum poder teria se do alto não tivesse recebido. O apóstolo Paulo, na teologia, na sua carta paulina, ele vai dizer que não há autoridade humana sem que ela seja constituída por Deus, delegada por Deus para governar não somente no contexto da igreja, mas no contexto como um todo. E a ideia da política governamental é que ela venha servir, venha colaborar em que sentido? Aprovar leis justas, leis para que haja uma boa convivência, né? Refrear o mal e também o que nós chamamos da prática do bem. Com isso vem questão da saúde, da segurança, da educação, tudo dentro desse contexto política, né, governamental. Logo, a política é algo inerente, é algo presente em nosso contexto, seja em qualquer etapa da nossa vida.
E interessante que quando o povo de Israel sai do Egito, eles estão lá nas planícies do Monte Sinai, Deus estabelece ao povo, né, os 10 mandamentos, o decálogo. Depois também temos a entrega dos princípios, estatutos, mandamentos, que dão mais de 600 regras e deveres que o povo de Israel deveria observar em relação a Deus e em relação ao próximo. Ou seja, já tinha ali um estabelecimento político de como se viver, de como se liderar, de como estar diante do povo. Lógico que o governo inicialmente de Israel foi um governo teocrático, né? Deus governando sobre o povo, mas Deus também já havia estabelecido leis para os governantes, para aqueles que ele iria levantar, como que eles deveriam então lidar com as regras, com os direitos e deveres do povo. O grande problema, seja na época atual, na época antiga, é a corrupção que domina, né, os cargos políticos, que domina, né, a sociedade como um todo, e os políticos que são constituídos deveriam, né, governar pensando no bem coletivo, pensando no bem social, e muitas das vezes não pensa no bem social, no bem coletivo. A ideia é ser político, é ganhar um cargo público, né, para questões pessoais, né, aumento de patrimônios, né, pessoal, né, para socorrer, né, favorecer um parente, um colega, um amigo. E com tudo isso vemos que o interesse é mais egocêntrico, mais individualista do que social. Porque um político que se preza, um político que faça bem, ele não pensa primeiramente em si, ele pensa na sociedade, no bem coletivo, no que vai de fato ser melhor para todos, não naquilo que ele vai ter de proveito unicamente pessoal, mas sim para todos. E aí, muitas das vezes, nos abstemos da política porque os que estão lá estão pensando neles próprios, ou então às vezes estão pensando, né, nos seus parentes, nos seus amigos mais chegados. E com isso também temos, né, o desvio de dinheiro, o desvio de verbas, né? Então, este mal, que a gente chama de mal moral, domina, né, o ser humano desde do seu nascimento ali, podemos dizer assim, né? Está na natureza decaída do homem fazer o que é errado, fazer o que é pecaminoso. E muitas das vezes, quando assume o poder, né, se manifesta quem de fato está diante de nós, porque está diante dele o poder, a riqueza, a fortuna, né, o ganho pessoal, e muitas das vezes se esquece do próximo. Com isso temos prejuízos sociais os mais inerentes possíveis, e aí é onde que temos diversas situações, como desigualdade, né, o aumento da miséria, né, o crescimento econômico que é cada vez mais reduzido, né, serviços públicos, serviços básicos aos cidadãos que são reduzidos. O problema em si não é a política, o problema em si não são as autoridades governamentais, mas sim o ato deles deixarem se dominar pelo mal moral, né? Pela corrupção, pelo desvio de verbas públicas, por não fazer aquilo que prometeram fazer, por não fazer aquilo que é necessário fazer para o bem social. E isso, muitas das vezes, é a tristeza do povo. Lógico que com uma administração justa, uma administração correta, sábia, o povo se alegra, o povo, né, se regozija, mas com uma administração aonde que os impiedosos dominam, aonde que a corrupção domina, sem dúvida o povo padece. Então o problema não é a política em si, o problema é os corruptos, os governantes, são os políticos que se deixam dominar pelo aquilo que é imoral, pelo aquilo que é incorreto, por aquilo que é ilegal. Isso com certeza é o grande problema. Mas diante desta corrupção que domina o mundo, que domina os cargos públicos, será que a igreja deveria ficar separada? Deveria haver uma separação entre a igreja e o Estado? Ou como que deveria ser esse procedimento, esta relação? Vamos ver naquilo que Jesus vai falar, né, no texto bíblico. Dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Dentro desse pensamento aí, chamado pensamento hermenêutico, está o relacionamento, ou seja, aquilo que é relativo ao próximo, aquilo que é relativo a Deus,
nós devemos fazer. Nós devemos agir corretamente, agir segundo as Escrituras, agir segundo as leis estabelecidas, assim como agimos em relação ao nosso Deus, porque a verdadeira cristandade, a verdadeira comunhão com Deus se manifesta no relacionamento com o próximo, no relacionamento público. Logo, quando damos às autoridades aqui o que são de direito delas, obedecemos às autoridades constituídas por Deus, estamos de alguma forma também obedecendo a Deus. Logo, nessa afirmação, de Jesus, dai a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, a ideia é que haja uma ação correspondente, ou seja, quando é a esfera pública, a gente vai agir na esfera pública, na esfera social. Quando é religiosa, ou seja, cada um no seu quadrado. A igreja e o Estado podem caminhar paralelamente, mas não devem se confundir. O grande problema da igreja é quando ela se confunde, é quando ela mistura os seus campos de ações, conforme foi lá nos séculos iniciais da igreja, que se mistura com o Estado, onde Constantino traz para dentro da igreja imagens de esculturas e outras situações mais que leva o povo a pecar. E olha que interessante essa reflexão. O governo e a igreja, apesar de terem jurisdições distintas, partilham de obrigação de promover o bem daqueles que são feitos à imagem de Deus. Isto no livro da CPAD, Razões para Crer. Ou seja, embora a igreja e o Estado não se confundem, caminham pensando no bem coletivo, no bem social. E com isso vemos que podemos caminhar paralelamente. E em tudo isso também temos o que nós chamamos de soberania divina. Deus que governa tanto sobre a igreja como sobre o Estado, sobre a nação como um todo. Logo, na perspectiva divina, as autoridades que estão sobre nós foram constituídas, elas provêm de Deus de alguma forma. Então, qual é a nossa obrigação para com o Estado? Qual é a nossa obrigação para com os governantes? Seriam de obedecê-los, seriam de orar por eles para que Deus os converta. Paulo vai dizer que devemos levantar as mãos sem ira, sem contenda e orar por todos, orar pelas autoridades, orar pelos governantes e obedecer, conforme Romanos 13, obedecer às autoridades, porque elas não trazem espada em vão, espada de balde. Logo, a recomendação bíblica é para que se obedeça às autoridades. Então, a ideia não é entrar em conflito em si, não é também se misturar, mesclar, mas cada um fazer a sua parte em função do bem coletivo. O problema é quando o Estado quer impor sobre a igreja as suas ordenanças, fazendo com que a igreja desobedeça a Cristo, desobedeça a Deus. Aí é onde que entra o posicionamento, a quem obedecer, conforme foi o caso aí de Pedro, de João em Atos 5. Não, olha, vocês não podem mais falar de Jesus, não podem mais anunciar Cristo. Então ele vai dizer, me importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando você vai para Efésios, diz que os filhos deveriam obedecer os pais no Senhor. Ou seja, quando temos que escolher entre Deus e a nação, entre Deus e os pais, a gente vai escolher Deus, ou seja, obedecer a Deus sobre todas as coisas. Mas quando a lei, quando a regra, quando o mandamento não infringe a lei de Deus, não interfere na lei de Deus, então deveria se obedecer às leis humanas. E aí vem a grande questão. O Estado deveria ser cristão? O governo deveria ser cristão? Ou ele pode ser um Estado laico? E aí que é a chave da questão. O Estado pode ser laico, não necessariamente ateu. Ou seja, a postura que hoje é adotada, por exemplo, é do Estado laico, ou seja, do Estado que não tem uma religião definida ou que impõe sobre os seus cidadãos, sobre os seus eleitorados, qual a religião necessária. O grande problema é quando somos chamados à laicidade. O grande problema é quando somos chamados a serem ateus.
Ou seja, o Estado pode ser laico, né, leigo, não necessariamente partidário da laicidade, partidário, né, de uma religião em si, mas o Estado pode e deve respeitar a religião de cada um. Até porque a religião ela não deve ser imposta, sim exposta, deve ser aceita voluntariamente. O problema é que quando às vezes o Estado quer patrocinar a igreja, quer determinar o que a igreja pensa, o que ela faz, existe um grande conflito. Existe um grande conflito. Logo, a ideia que se tem que a esfera pública, que o poder público não interfira na igreja e a igreja ela venha no máximo influenciar o Estado, venha influenciar a nação a aceitar Jesus como Salvador. O problema é que às vezes um dominante, um governante, ele diz o seguinte, olha, não, esta religião que deve ser a religião de todos. Quando você tem, por exemplo, um Estado onde que impõe a religião islâmica, muçulmana, olha como que os crentes sofrem. Quando você tem uma religião que predomina, se ela for cristã, é lógico que nos alegra, mas o ideal é que o governo venha agir pelo bem comum e não necessariamente favorecendo uma ou outra religião. Logo, o que se pensa, o que se deve se manter é uma separação entre igreja e Estado. Não que um não possa colaborar com o outro, mas cada um agindo dentro das suas leis, dentro das suas regras, para quê? Para atender o interesse da comunidade como um todo, que são interesses como programas de educação, filantropia, recuperação de usuários de drogas, ou seja, a igreja pode colaborar com o Estado na questão social, bem como a igreja pode ter a colaboração do Estado, também na questão social, educação, leis justas, pavimentação, saúde para todos, ou seja, um pode colaborar com o outro sem que isto venha fazer com que haja uma interferência entre um e outro. Mas vamos ao ponto-chave deste vídeo, desta reflexão. Como o cristão deve agir, lidar com a política e a corrupção? Qual é a postura cristã ideal? A postura ideal diante do mundo, diante da política, é o seguinte, é não entrar na corrupção. Ao mesmo tempo que a igreja não deve se abster das questões políticas, pelo contrário, devem ser cidadãos responsáveis, deve ter a participação cívica, a participação pública corretamente. Paulo, por exemplo, fazia valer os seus direitos, garantia os seus direitos. Nós, como cristãos, podemos também fazer valer os nossos direitos, ser atuantes, sermos ativos nas eleições públicas, nas eleições municipais, estaduais, nacionais, seja também nas questões comunitárias. Devemos sim, sem dúvida, estarmos presentes, né, na escolha dos nossos governantes, né, contribuir nas discussões públicas, nas discussões relativas a cidadão. Mas não é deixar-se levar pela corrupção, por aquilo que é imoral, por aquilo que simplesmente seja material. Devemos ter um seguinte cuidado, um equilíbrio. O problema é quando tomamos uma postura muito radical, aquela aversão à política. Eu odeio política. Mas aí o que acontece? O preço que o homem de bem paga por não se envolver em política é ser governado por maus intencionados. A gente deve levar em conta o nosso caráter cristão, a nossa conduta cristã de acordo às Escrituras. Devemos ser pessoas honestas, pessoas justas, pessoas íntegras, mas isso não nos impede de ocuparmos cargos públicos, não nos impede de estarmos ativamente escolhendo, elegendo, né, exigindo os nossos direitos. Isso não nos impede, até porque nós, como crentes, somos chamados para influenciar o mundo, inclusive o mundo político. Devemos iluminar o mundo com a luz de Cristo, né? Com um engajamento correto, né? De acordo às Escrituras, de acordo à teologia ortodoxa, teologia bíblica, ok?
para que de fato o nome do Senhor seja glorificado. A exemplo de governante justo que podemos ser, temos José no Egito, né? Como que ele fez a diferença? Temos Daniel, que era governador, no entanto não adorou outros deuses, não comeu, não bebeu dos manjares do rei, né? Antes quis guardar a lei do Senhor, orava 3 vezes ao dia. Logo, o que aprendemos é que podemos e devemos transformar o mundo, transformar o meio político, não ficando distante dele, mas dentro dele fazendo a diferença. Então, um crente fala de política? Fala. Um crente pensa em política? Pensa. Um crente age como um político? Pode agir como um político, mas ele age de uma forma honesta, de uma forma íntegra, de uma forma bíblica. Aqueles que estão no poder, que hoje são corruptos, que hoje são perversos, são impiedosos, devemos orar para que Deus venha os converter, venha dar sabedoria, para que eles venham governar o nosso país, o nosso estado, o nosso município, com inteligência, com sabedoria, pensando no bem de todos. Que possamos viver corretamente, respeitando os direitos e os deveres de cada um. Que possamos, se é que vamos ocupar cargos políticos, fazermos a diferença como José, como Daniel. Se não formos fazer parte, mas que devemos pelo menos estar atentos às questões políticas e ainda orar pelas nossas autoridades, para que Deus venha converter, para que Deus venha salvar, porque os nossos filhos viverão no mundo de amanhã. Os nossos filhos estão participando do mundo de hoje e eles estão sendo impactados por essa política, às vezes corrupta, às vezes mundana, que domina o nosso meio. Mas que no nome de Jesus possamos fazer a diferença e sermos a diferença para este mundo, em qualquer cargo, em qualquer administração, que seja o nome do Senhor glorificado em nossa vida. Que esta reflexão sobre política te traga aí uma postura cristã correta, uma postura cristã que venha louvar o nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Deixa aí o seu comentário e o seu like e te espero no próximo vídeo em nome de Jesus.